tarde, pessoal. Meu nome é Solange Maestra, sou estudante de nutrição na Faculdade Cruzeiro do Sul. E hoje, junto com minhas amigas Andréia Moss, Fernanda Murata e Gislaine Possomato, recebemos uma missão de fazer um podcast falando de uma doença. E o nosso tema é gastrite. E para falar desse assunto, nós temos uma convidada muito linda, por sinal, doutora Valentina Roncalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite tão em cima da hora. E antes de falar desse tema, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais de você para a gente. Oi, boa tarde, meninas. Eu que agradeço o convite. Eu sou a Valentina Roncalho, eu sou formada em nutrição pela FURB, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Eu tenho pós-graduação em comportamento alimentar, atuei 3 anos com cirurgia bariátrica e agora eu estou iniciando uma pós-graduação em nutrição funcional, que é a Natural Chef, a Escola de Culinária Funcional aqui em Florianópolis. Legal. Ai, que legal. Então vamos lá. Doutora, boa tarde em primeiro lugar. Agradeço de novo a sua disponibilidade para estar ajudando a gente. E a gente ouviu muito falar sobre gastrite, né? Um tema muito polêmico, um tema que muita gente tem interesse em estar discutindo e aprendendo um pouquinho mais sobre isso. E a gente tem uns dados da Prefeitura de São Paulo que metade da população brasileira sofre desse mal, né? E a gente sabe que existem dois tipos de gastrite, uma que a gente chama de crônica e a outra de nervosa. Então, eu queria saber um pouquinho mais, se você pudesse explicar um pouquinho mais sobre essas duas para a gente. Então, o que a gente sabe, né, que a gastrite crônica, a gente precisa ter um certo cuidado por conta da bactéria H. pylori. Ela precisa de tratamento médico, porque ela gosta muito de ambientes ácidos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com medicamentos, com o tipo de alimentação. Já a gastrite aguda, né, o que que acontece? Ela é passageira, mas ela também não dispensa cuidados médicos. A gente precisa ter muita atenção com as duas. Tá bom, obrigada. Imagina. Doutora, se tratando já que nós estamos falando de gastrite, vamos lá. Quais são os alimentos que nós deveríamos evitar para evitar a gastrite? Então, a gente sabe, né, que na nossa alimentação, vamos dizer assim, uma alimentação até na culinária brasileira, a gente tem muitos temperos, né? A gente precisa de uma comida temperada, saborosa, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado com o quê? Com alimentos que são irritantes para nossa mucosa gástrica. Então, a gente entra no quê? O açúcar, café que contém a cafeína, o chamate, açúcar, os embutidos, por serem, né, ali ultraprocessados, algumas vezes a gente sabe que tem ali às vezes um processo mais natural, mais caseiro, mas a gente tem que ter também um certo controle nas quantidades, álcool, o sal, por isso que a gente fala tanto de temperos naturais, do sal verde, de maneiras de temperar a comida, deixando saborosa, mas com menos sal, frituras, gorduras, pois são realmente alimentos que vão irritar e tirar toda a nossa proteção da camada gástrica. Então, claro, tem como a gente evitar 100%? Não, né? Vamos ser realistas, a gente precisa ter realmente uma alimentação balanceada, controlando esses alimentos, as quantidades desses alimentos. Entendi. Antigamente ouvia-se muito até, meus avós, a minha mãe, enfim, o senso comum falava-se muito que quando se estava em crise, né, da gastrite, muita acidez, aquela queimação, que reduzia-se tomando leite. Isso é verdade? Isso é mito? O que que poderia se falar disso? Então, a gente sabe o quê? Que o leite ele pode realmente diminuir essa acidez por conta, né, da questão química dele, mas
por conta de ter muitas proteínas, isso vai estimular muito mais essa secreção do nosso estômago para digerir ali aquela proteína que está ali e pode voltar com a piora do quadro. O que também acontece? A gente tem que cuidar muito com a qualidade desse leite e derivados. Por exemplo, se ele é realmente integral, se ele é light. Então, a gente precisa ter muita atenção com a quantidade de gordura que contém em cada um, para realmente não ter um efeito rebote no estômago. Então, assim, consumo moderado, equilibrado, como a gente sempre fala, é o mais indicado. Entendi. Vou deixar minhas amigas falarem um pouquinho, porque eu adoro papiar, tá? E já já eu volto para perguntar mais um pouquinho, tá? Vou deixar Tá elas falarem, bom, não, eu não deixo, viu? tá Por bom, enquanto, muito, obrigada. muito, muito obrigada, viu, doutora? Doutora, Doutora, Aí para vocês, lindezas. doutora, posso aproveitar o gancho, então, já que você falou uma coisa muito Uhum. interessante, que você está fazendo essa parte de culinária, né, de culinária natural. Você falou um termo para mim que eu desconheço, que é o sal verde. Você poderia Sim, explicar para mim um pouquinho do que é esse sal verde? Acho que eu não sei se as minhas sim. amigas sabem também do que se trata, se é mais benéfico, se faz menos mal. Eu queria entender mais um pouquinho do que é um sal verde. Sim. Então, a gente conhece, né, aqueles temperos prontos, né, os caldos, e em contraponto, o que que a gente pode fazer para também trazer sabor aos alimentos, às preparações, mas com menos sódio, com mais sabor. O sal verde, é um sal temperado, então a gente utiliza uma parte de sal, uma parte de ervas, a sua escolha, e a gente pode fazer ele, como que eu posso dizer, seco ou úmido. No caso úmido, a gente pode bater com cebola, com alho, com salsinha, com cebolinha, ou seco as ervas desidratadas e bater com esse sal, guardar, né, ambos em potes fechados na geladeira e assim eu consigo temperar as minhas preparações com menos sal, né? E assim, tem ervas que são também interessantes na digestão, então cebolinha, o louro, né? A gente pode estar utilizando esses tipos de ervas também no sal verde, já também pensando num tratamento ali para gastrite, já que o paciente tem que diminuir a quantidade de gordura, né? A gordura em si, ela aumenta a palatabilidade dos alimentos, né? Tem alguém que não gosta de batata frita, porque a Não. gente ela é preparada na gordura. Então, para eu ter Uhum. esse contraponto, o que que eu preciso pensar? Em trazer mais sabor com as ervas naturais, com a forma de preparar. Assim, eu tenho um alimento saudável que também vai ajudar no meu tratamento. Nossa, que legal. Então eu posso pegar essa erva e bater, picar e misturar no sal de cozinha caseiro. Isso a gente Isso, chama de sal verde, então, é isso? isso mesmo, é E para exatamente isso. conservar, eu só coloco ele num potinho fechado e deixo ele refrigerado. Isso. E qual que é Se for. a Então, durabilidade dele na geladeira? o seco ele acaba durando mais. Já o Tá. úmido, geralmente ali em uma semana ele consegue ficar, porque daí eu vou usar sal, as ervas e o azeite. Então eu tenho que fazer aquela camadinha superior de azeite e para eu conservar, né? A gordura ali tá conservando esses alimentos crus. Aí eu deixo na geladeira até uma semana e vou utilizando no arroz, nas carnes, para temperar, para fazer uma marinada. Então, acaba sendo muito útil e prático, né? Nossa, que legal. Bom saber. Obrigada, doutora. Obrigada Obrigada. mesmo. Eu queria só fazer um adendo também, né? Qual que é a diferença desse sal verde para o gersal? Porque tem o gersal Então, também, que é é, uma mistura, né? Porque a gente também sim, pode substituir o sal pelo gersal, porque ele é muito mais saudável também, né? E a taxa também o disso gerson, é bem menor. É, exatamente. ele para misturar com a comida, tudo, eu acho que ele é menos. Acarreta menos o sabor do sal, Sódio, né? o menos sódio. É, o gersal, a gente geralmente bate gergelim torrado com o sal. Então, vamos pensar que o gergelim é uma grande fonte, é uma fonte muito boa de cálcio. Então, ali eu já consigo trazer também mais benefícios, né? Tem pessoas que acabam também temperando esse gersal, mas é mais uma forma de temperar e também trazer mais nutrientes.
Maravilha. Obrigada. Imagina. Doutora, hoje, com a internet, a gente tem muita informação, tanto de blogueiro, até de médicos mesmo, que passam dietas falando que se a gente tiver uma alimentação 100% saudável, pode curar qualquer tipo de doença. Isso acontece também com a gastrite? Você comendo só coisas naturais, tem como curar ela? Então, a gente pode dizer que sim, mas também entra muito o quê? Que para eu ter uma alimentação saudável, eu tenho que ter uma rotina saudável, né? O estilo de vida saudável. Ao mesmo tempo, vamos pensar que um atleta, ele é 100% saudável, a gente tem que ter um certo cuidado, como você falou, né? Existem muitas informações. Então, assim, um atleta ele vai dar conta de um treino. Às vezes ele precisa tomar um refrigerante, comer coisas mais gordurosas. Então, assim, tudo depende do estilo de vida, da alimentação. Claro, tem, como eu falei, esse caso do atleta, ele acaba tendo outras necessidades, mas assim, uma alimentação balanceada com menos frituras, mais carnes magras sendo assadas ou grelhadas, os vegetais, legumes cozidos, refogados, os temperos, né? As ervas naturais, a cúrcuma também que a gente conhece bastante, ora pronobis, que é a punk, que também nesses últimos anos vem sendo muito usada. É uma alimentação que no fim vai ser boa para todo mundo, né? Em qualquer caso. Então, assim, a gente pode dizer que tem cura? Tem, né? A gente viu ali que tem que ter o tratamento médico, mas ao mesmo tempo o paciente tem que fazer certas mudanças, né? Que vão ali melhorar o quadro dele. E outra coisa também, a gente também escuta na internet muita blogueira falando que jejum também ajuda a curar certos tipos de doença. E nesse caso? Olha, realmente a gente tem que ser bem franca e dizer que não, né? Porque assim, imagina, eu vou ficar aquele período todo sem me alimentar. E, vamos dizer, a pessoa já tem gastrite, eu fiquei aquele tempo todo sem me alimentar, aquele suco tá ali sendo produzido. Não vai ser legal, ela vai sentir desconforto, vai sentir dor estomacal. Então, assim, né, tratamentos de doenças gástricas, o que que a gente sempre fala? Pouco volume e mais vezes ao dia. Eu preciso comer menos, porém mais vezes ao dia, para eu também não me sentir cheia, estufada, e ali o jejum não entra, né? Não tem como a gente fazer jejum. Até mesmo falando da minha experiência, né? Paciente bariátrico não tem como fazer jejum, ele já consegue consumir um volume de comida muito pequeno. Então, se ele for lá e fazer um jejum de 12 horas, né? Quando ele for comer, com certeza ele vai ter um pico, como a gente chama o dumping, né? E vai passar muito mal. Doutora, para as pessoas que já têm a gastrite, que já sofrem com essa doença, quais os alimentos a doutora recomenda para a pessoa ter menos desconforto? Então, vamos pensar que realmente é uma dieta balanceada, como eu comentei antes. Porém, alimentos cozidos, eles vão ser melhor digeridos, né? Evitar temperos muito fortes, claro, utilizando das ervas naturais que também elas acabam sendo digestivas, como louro. Então, o que mais? Chás calmantes, a gente precisa ali evitar chás que contêm cafeína, como chá verde, o chá mate, mas chás calmantes, como camomila. Se usa muito espinheira santa, que é uma erva hoje em dia muito utilizada nesses casos, em questões estomacais, gastrointestinais, e realmente uma dieta balanceada, água e, claro, parcelando ao longo do dia, evitando volumes grandes de uma vez só. Então, é isso que a gente precisa pensar no tratamento da gastrite. Legal. Tá. Doutora Valentina, deixa eu perguntar uma coisa. A gente tem uma vida muito agitada, muito na correria, e eu acho que isso influencia muito na gastrite nervosa, né? Então, eu queria saber de você quais são esses sintomas para a gente procurar um profissional, para a gente já
ficar ligada, ficar já, prestar mais atenção nisso, pela correria do dia a dia, pelo estresse do dia a dia, o que que a gente precisa prestar atenção, se existe algum sintoma e como evitar isso. Então, a gente sabe que, já partindo ali do nome, né, nervosa, ela vem de uma questão muito psicológica, né? Então, assim, às vezes o paciente ele tem uma dieta saudável, porém a rotina dele não tá ali equilibrada com essa alimentação. Então, a gente precisa prestar atenção em questões de azia, queimação, dor estomacal, perda do apetite. Muitas vezes isso acontece, o paciente não tem fome, não tem vontade de comer, e ali acaba também perdendo peso e acabando, né, acaba ficando desnutrido. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses, né, sintomas e também com a ansiedade e o estresse também, principalmente, tá? Tá bom. Obrigada, doutora. Imagina. Doutora, então, assim, só para ver se eu entendi direito, tem alguma maneira da gente evitar a gastrite nervosa? O que você Claro, recomendaria? principalmente, né, pensando ali numa alimentação balanceada, mas também relacionada, atrelada a uma saúde mental de qualidade. Então, assim, hoje em dia a gente tem, né, as redes sociais, a gente tem uma rotina de vida muito alternada, a gente tem o home office, a gente tem trânsito, a gente tem todos esses fatores externos e internos que vão acabar gerando ali esses desconfortos e uma gastrite nervosa. Então, a gente precisa realmente fazer as refeições com prazer, com calma, com tranquilidade. Tudo isso vai melhorar o caso, né? Entendi. Tá, e outra coisa também que eu queria saber, assim, nesse nosso bate-papo, que eu estou entendendo, é que a gastrite realmente ela é uma doença, né? Ela é uma inflamação, ela afeta a integridade da nossa mucosa gástrica, ela provoca dor, ela provoca azia. Inclusive, eu acredito também que ela dá um prejuízo, né, na absorção dos nutrientes. Qual que é a sua recomendação para a gente melhor aproveitar a absorção dos nutrientes na nossa alimentação? Então, o que que a gente tem que pensar? Na nossa biodisponibilidade, né? Ali é o papel do nutricionista fazer esse quebra-cabeça que a gente sabe na hora de montar as refeições, os horários. A gente fala muito do quê? Da B12, que a gente precisa ter um cuidado com a absorção da B12. Hoje em dia, muitas pessoas têm a falta da B12 e nem sabem. Então, assim, o uso de anti-inflamatórios, de aspirinas, de ali medicações que vão causar um problema na absorção, a gente tem que estar sempre de olho. Anticoncepcionais, antidepressivos, tudo isso vai afetar a absorção da B12. Então, a gente precisa ali ter um cuidado realmente com os nutrientes. Falando de uma questão geral, num exemplo prático, né? A gente tem o arroz, feijão do dia a dia do brasileiro. A Uhum. laranja tá, né? A gente vê uma feijoada, tem uma laranja, uma tangerina, ou a pocã, tem vários nomes, né? Como sobremesa. Então, o que que a gente precisa? Da vitamina C que está nessas frutas cítricas, e ali ela vai absorver, vai ajudar a absorver o ferro desse feijão. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ajudar o paciente a pensar, né, a como absorver melhor esses nutrientes. Entendi. E é tão facinho, né? Porque a vitamina C, a Sim, laranja, hoje mas todo mundo conhece, né? Faz parte mesmo do cardápio do brasileiro, né? sim, Então, obrigada. imagina. Doutora, e assim, se a gente não trata a gastrite, ela pode evoluir e virar uma úlcera? Sim, caso essa lesão não for tratada, se os agentes ali que eles estão causando, né, realmente vai evoluir uma úlcera, porque o teu corpo vai tentar se proteger. Então, assim, evitar álcool, realmente retirar o álcool, anti-inflamatórios, os medicamentos que eu comentei antes, isso tudo realmente vai ajudar a evitar que essa gastrite se evolua. Então, assim, tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter o acompanhamento nutricional
para não levar esse caso, né, a agravar esse caso, né, de gastrite. E pode até virar um câncer, né? Ou pior, né? Exatamente. Exatamente, ali o corpo ele vai tentar se proteger dessa lesão e a gente, né, assim, eu lembro da minha aula de patologia realmente desse caso, de, por exemplo, os moradores, né, a população, no caso do Rio Grande do Sul, tem um alto índice de câncer de garganta, então, porque eles fazem um consumo muito grande, muito alto do chimarrão, que é uma bebida quente, então isso vai lesionando, né? E o corpo vai tentar se proteger. E aí leva uma úlcera, uma lesão, que tem que ter todo o acompanhamento médico bem sério. E essa doença, ela atinge mais homens ou mulheres? Ou é igual? Sabe dizer a porcentagem? Então, como a gente viu já, né, a gente sabe que metade da população sofre dessa doença. Teve um artigo que eu li que a maior parte, né, a maior porcentagem de pessoas que participou eram mulheres. Porém, o que a gente sabe também? Que os homens, eles não têm a tendência em procurar ajuda, né? Então, assim, talvez esse seja um dado inconclusivo, se tem mais homens ou mulheres. Hoje em dia, a gente sabe que todo mundo tem uma rotina corrida, alguns mais, outros menos, questão de horas de trabalho, de qualidade de vida. Então, assim, eu digo ainda que é inconclusivo, quem é mais, né? Porque assim, o homem não tem a tendência a procurar ajuda médica, seja, né, ou nutricional, ou até mesmo fazer algum tipo de tratamento. O homem realmente vai deixando de lado. Então, ali acaba ficando inconclusivo. Tá, doutora Valentina, para a gente encerrar, eu tenho uma curiosidade muito grande em relação às crianças. Eu acredito que tenha caso de crianças com gastrite. Você pode me falar só um pouquinho, assim, de uma maneira bem ampla, sobre a gastrite em crianças? Qual é a incidência disso? Então, a gente sabe que a maior parte ocorre na vida adulta. Porém, pensando, né, na qualidade nutricional, da alimentação das crianças, os fast foods, os lanches que parecem ser saudáveis e não são, tudo isso acaba levando a uma má, vamos dizer assim, a microbiota ali da criança não fica legal, né? Não tá ali realmente correspondendo a uma alimentação saudável. Então, assim, hoje em dia tem que ter muito cuidado com esses tipos de alimentos, até mesmo refrigerantes, sucos artificiais, que contêm muito açúcar, fast food, gorduras, para não causar esse tipo de incômodo em criança, porque também, vamos pensar assim, eu não sou mãe, né, mas chega um período ali que a criança talvez vai estar com a dor de garganta, vai ter febre, e vão ser vários diagnósticos, porque até a gente chegar ali que é uma gastrite, isso também pode demorar. Então, sempre partindo da onde? De uma alimentação saudável, e os exemplos também são os pais, né? Então, se os pais não têm uma alimentação saudável, a criança também não vai ter. Então, a gente tem que partir disso, né? Entendi. Alguém mais aí? Doutora, eu tenho uma pergunta que eu acho importante também. Vamos lá. A gastrite, nós temos algumas doenças que elas são provenientes de medicamento. Um exemplo delas é a cirrose hepática, que elas são provenientes de medicação. A gastrite pode ser também? Olha, como a gente, né, até estava falando antes, o que que acontece? É, medicamentos como anti-inflamatórios, aspirina, até mesmo antiácidos, eles vão tirando essa camada protetora, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com o consumo, com a quantidade que esses medicamentos são consumidos. A gente sabe que o brasileiro tem o costume de se automedicar, e vamos pensar assim, num geral, tudo isso que a gente está ingerindo, ele vai ter ali uma contraindicação. Então, assim, a gente sabe que tem que ter uma dose ideal, né, o horário ideal, se é antes ou depois de alguma refeição, né? Como a gente sabe, tem medicamentos que a gente precisa fazer refeição antes e consumir depois, fazer a ingestão depois, para não ter vamos dizer assim,
não prejudicar ali essa camada protetora, a camada estomacal. Então, realmente, vamos dizer que sim, né? Pode existir ali uma gastrite causada por esses medicamentos. Ok. Doutora Muito bem, Valentina, doutora. foi um prazer falar com você. Eu queria muito agradecer a sua presença no nosso podcast. Foi muito importante, foi enriquecedor, tudo isso que você passou para a gente. E eu queria também que você deixasse o seu Instagram, falasse o seu Instagram, para que outras pessoas pudessem te seguir também. Então, eu que agradeço o convite, meninas. Espero que tenha sido para todos os que vão assistir também, que aprendam alguma coisa. A gente sempre aprende, a gente aprende e ensina, né, com todo mundo. Então, assim, eu gostei muito de participar também. E o meu Instagram é @Valentina, @NutriValentinaRN. Podem me procurar lá que qualquer coisa a gente conversa, tira dúvidas. E é isto, muito obrigada. Obrigada, doutora. Tá. Obrigada, doutora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.